Olá pessoal, nessa terceira parte da aula sobre simbologia e representações, nós vamos aprender como representar e fazer conexões de lâmpadas utilizando interruptores simples, tá legal? Depois a gente vai ver opções um pouco mais complexas. Então, na aula de hoje a gente vai olhar a representação, como fazer as ligações de interruptores e lâmpadas simples, beleza? Antes de ir para o CAD, é bom a gente observar a representação multifilar para entender como a gente controla a lâmpada, ou seja, como que a gente liga uma lâmpada. Então a gente tem aqui na tela uma representação multifilar num sistema simples de interruptor simples e lâmpada. Como que funciona a ligação de uma lâmpada? Ela funciona da seguinte forma. A gente pega o condutor fase e conecta esse condutor fase a um dos bordes, a um dos pontos de conexão do interruptor. Tá? O outro ponto de conexão do interruptor a gente vai ligar entre o interruptor e a lâmpada. Esse condutor aqui em preto a gente chama de condutor de retorno. O que é o condutor retorno? Então, o condutor fase é o condutor que ele está sempre carregado. Se eu encostar nele, eu levo um choque. Observe que no interruptor, a gente tem uma movimentação de algo similar ao que eu estou representando aqui. Então, a fase chegou nesse ponto aqui, tá legal? Então, esse meu dedo aqui está sempre carregado. Dependendo da posição dele, ele estando aberto ou fechado, esse dedo aqui vai ficar energizado ou não, correto? Se ele estiver assim, esse dedo aqui não está energizado. Se eu fechar, esse dedo está energizado, correto? É isso que acontece com o retorno. Quando o interruptor está aberto, eu tenho minha fase energizada, mas meu retorno não energizado. Quando eu fecho meu interruptor, quando eu aperto o interruptor, eu energizo o meu retorno, meu condutor de retorno. Isso faz com que na lâmpada eu tenha um condutor carregado e um condutor neutro, que tem sempre carga nula. Então tem uma diferença de tensão, que aqui em Brasília é 220, por exemplo, e isso vai fazer a lâmpada acender. Então é assim que funciona o sistema. Eu tenho que levar a fase até meu interruptor, um retorno entre o interruptor e a lâmpada, e na outra conexão da lâmpada eu tenho que levar meu condutor neutro. Tá legal? Uma curiosidade, eu posso, ao invés de fazer, de usar esse condutor aqui, fase, levar o neutro para o interruptor e levar a fase para a lâmpada, eu trocaria minha fase pelo meu neutro aqui. Se eu fizer isso, o sistema vai funcionar normalmente. Tá legal? O problema é que, por questões de segurança, a gente nunca joga a fase direto na lâmpada. Por exemplo, se eu tiver que fazer a manutenção desse sistema aqui e eu estiver jogando a fase na lâmpada, vocês concordam que esse condutor aqui sempre vai estar carregado? Então, quando eu estiver fazendo a manutenção, eu corro o risco de encostar num condutor energizado e ter um acidente. No caso que a gente representou aqui, se eu colocar o interruptor na posição desligado, o condutor retorno ele vai estar desenergizado também. Então eu posso fazer a manutenção tranquilamente na lâmpada, sem risco algum. Beleza? Vamos representar isso no CAD? Vamos lá. Então, vamos lá. Estamos agora aqui no nosso AutoCAD. A primeira coisa que eu vou representar, que eu vou fazer, é representar a lâmpada. Eu já tinha elas representadas aqui em cima, mas eu vou mostrar como desenhar do zero. A gente vai fazer nosso desenho padrão, igual a gente fez anteriormente. Então, para fazer minha lâmpada, eu vou aqui no meu cantinho e eu vou usar a função círculo, tá? No meu AutoCAD. E eu vou querer um círculo de diâmetro de 0,2, tá? Pronto, eu tenho meu círculo, o início da minha lâmpada representado. Lembrando que isso normalmente é uma representação utilizada para essa iluminação de LED, de lâmpada bulbo, de LED, etc. Você pode usar representações distintas, por exemplo, se eu estiver trabalhando com lâmpadas fluorescentes ou alguma iluminação direcional e coisas do tipo. Aqui é só um exemplo de representação. Fiz essa lâmpada, tá? Essa representação do círculo. E agora eu vou utilizar, isso aqui é um exemplo de representação, eu já estou fugindo um pouco da 5444, tá? Mas o que acontece? Como eu coloquei aqui em cima, sempre que a gente representar uma lâmpada, a gente tem que falar o seguinte, a que circuito essa lâmpada está conectada, quem controla essa lâmpada, então a gente vai usar uma letra minúscula para falar quem controla essa lâmpada, vai ficar mais claro lá na frente, e qual a potência total das lâmpadas instaladas aqui. Eu posso ter uma lâmpada, 2 lâmpadas, 3 lâmpadas instaladas aqui nesse sistema, tá? Então tem que ter essas informações. Para facilitar a visualização, eu gosto de colocar essas informações dentro do desenho. Você pode colocar fora também. Para organizar essa representação dentro, eu vou fazer o seguinte. Vou desenhar uma linha, que o primeiro traço está no centro da minha lâmpada, do meu círculo. Como é que eu vou fazer isso? Eu deixei meu snap ligado, tá? Vou clicar aqui e fazer uma linha ortogonal para a direita, tá? Dei Enter, mesma coisa para a esquerda, e agora eu vou fazer uma para cima, tá? Pode ver que eu passei bastante dos limites do meu círculo. Então, com essas linhas feitas, fica faltando só o quê?
a gente cortar essas bordas. A gente vai usar a função de aparar, selecionar o círculo e aparar esses trechos aqui. Pronto, a gente está com a representação da lâmpada. Agora eu vou usar essa numeração que eu já defini aqui anteriormente, tirar meu snap, senão eu não vou conseguir usar direito. Vou colocar aqui dentro. Aqui eu quero colocar potência, então vou deixar um volt ampere aqui. Aqui eu vou colocar o meu símbolo de controle. Vou deixar um A aqui, depois a gente vai definir isso melhor. Eu posso ter que diminuir, mas depois eu faço isso, diminuir um pouquinho o tamanho dessa minha representação aqui para caber. Tá? Então a gente pode colocar um escalonar. Clica aqui, eu vou usar como referência. Eu vou colocar, acho que aqui está bom. Legal. Então agora eu estou com a minha lâmpada representada. Só a lâmpada adianta? Não, eu tenho que ter também o quê? Um interruptor, tá? Então como é que eu represento o interruptor? De novo, é um círculo, então eu vou fazer a representação do círculo. Só que agora o raio do meu círculo vai ser de 0,1. Tá? Então eu tenho um raio menorzinho do meu círculo. Isso aqui é meu interruptor. O interruptor, eu também tenho que ter uma representação de controle. Eu sempre vou casar essa representação de controle aqui do interruptor com a representação que está aqui na lâmpada. Então, quando eu estiver lendo, eu sei que o interruptor Azinho controla a lâmpada Azinho. Tranquilo? Então, vamos fazer a representação agora lá no projeto? Então, eu peguei isso aqui, copiei e colei aqui no meu projeto. Tá? Então, estou com minhas lâmpadas aqui. No caso, eu coloquei lâmpadas de 60 watts. Tá? E eu coloquei aqui um B como referência. Observe que eu adicionei mais uma lâmpada aqui para a gente fazer uma representação um pouquinho diferente do que a gente tinha. E agora eu quero colocar aqui meu interruptor. Vou colocar esse meu interruptor aqui nesse cantinho aqui. Tá? Pronto, tem um interruptor aqui no canto dessa porta. Então vamos voltar com aquela metodologia que a gente fez antes. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é ter o eletroduto. Então vou recuar um pouquinho essa linha de chamada aqui, que ela está me atrapalhando. E vou fazer um eletroduto conectando essa caixa de passagem a esse interruptor, que a gente não tem nada fazendo essa ligação. Então não teria nem como eu passar meus condutores. Então, bem rapidinho vou fazer essa representação aqui. Pronto, agora eu tenho um eletroduto saindo da minha lâmpada e chegando no meu interruptor. Como é que eu vou ligar agora, gente? Bem, tem algumas formas de fazer isso. Vamos manter essa lâmpada no circuito 1. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que minhas tomadas e minha iluminação estão no mesmo circuito. Então, não vou mexer em nada ali. E eu já tenho o quê? Saindo do meu quadro, um neutro, uma fase e um terra chegando nesse interruptor aqui. Desculpa, nessa caixa de passagem aqui. Para ligar minha lâmpada, o que eu recomendo? Olha o multifilar. Vai passo a passo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar meu multifilar e observar o seguinte. Eu tenho uma fase indo até o interruptor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma fase. Então, eu já tenho essa fase que já chegou aqui e eu vou levar para o meu interruptor. Então, eu vou usar esse meu desenho aqui. Eu vou colocar aqui. Legal? Fiz essa linha de chamada. Vou puxar aqui que eu não preciso disso tudo. Deixei aqui. Eu preciso do neutro? Não, vou deixar só a fase por enquanto. Tirar esse terra também. Então, eu trouxe minha fase para o interruptor. O passo seguinte é, eu vou sair do interruptor e vou até a lâmpada, levando um retorno. Qual a representação do retorno? Essa linha que é, na verdade, metade de uma fase. Tá? Então, eu preciso sair de um retorno daqui e chegar nessa lâmpada. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar essa parte superior da minha fase e colocar aqui. Então, agora eu tenho a fase e o retorno. Observa que é sempre bom você deixar uma distância de mais ou menos 0,05 entre uma linha e a outra para facilitar a leitura. Se ficar muito grudadinho, a gente não vai conseguir ler. Tá? Então, como referência, a distância é a distância desse pauzinho aqui. Tá bom? Então, a gente tem aqui o meu retorno. Tem mais alguém passando daqui para cá? Observa. Não, né? Eu trouxe uma fase para o interruptor e do interruptor saiu o retorno para a lâmpada. Então aqui eu tenho dentro desse eletroduto aqui, tem uma fase e um retorno. Chegou até a lâmpada. Acabou o meu sistema? Em teoria sim. Por quê? A segunda coisa que eu teria que ligar é o meu neutro na lâmpada. Quando eu trouxe esse neutro aqui, ó,
esse neutro aqui para cá, para fazer a ligação das tomadas, automaticamente eu já trouxe isso para a lâmpada. Então tudo que eu preciso fazer é uma derivação lá no meu neutro para puxar uma bifurcação daquele neutro para a lâmpada e fazer a ligação. Agora minha lâmpada já funciona, consigo ligar e desligar essa lâmpada. Se eu estivesse trabalhando com um sistema tradicional, acabou, né? De um interruptor e uma lâmpada, acabou, minha lâmpada está ligada. Só que olha o que eu fiz, eu coloquei uma segunda lâmpada aqui que eu quero ligar junto com essa, ou seja, quando eu acionar esse interruptor aqui, não, tem um erro aqui, gente, desculpa. Eu tenho que fazer o quê? Dizer que esse cara aqui, na verdade, é controlado pelo interruptor A, né? Então eu tenho que mudar essa letra aqui. E outra coisa importante, eu tenho que falar que esse retorno aqui, ele é o retorno relacionado ao interruptor A e que controla a lâmpada A. Então, sempre que você tiver um retorno, e só quando tiver retorno, você tem que ter a representação de controle em cima dele. Observe que aqui não tem nenhuma letra em cima. Por quê? Porque não tem retorno. Tá legal? Agora sim, eu tenho uma representação completa. Só que eu quero ligar essa lâmpada aqui também. Na verdade, eu quero que aquele interruptor ali, ó, também ligue essa lâmpada. Então, eu tenho que mudar um pouquinho a forma que eu estou trabalhando. Primeira coisa que eu vou fazer é ligar uma lâmpada na outra. Tá? Então, eu vou fazer aqui a ligação dessa lâmpada nessa lâmpada. Fiz um eletroduto ligando os dois. Tá? Aqui, por agilidade e tal, eu estou usando o mesmo layer. Eu recomendo mudar os layers quando vocês estiverem trabalhando. Tá legal? E o que eu vou fazer agora? Eu tenho que imaginar como é que eu faço agora para ligar essas duas lâmpadas. Vocês imaginam? A ligação vai ser o seguinte, eu vou usar essa mesma conexão, mas agora em paralelo, ou seja, as duas lâmpadas estão em paralelo. Deixa eu mostrar a ligação aqui com o multifilar. Então, pessoal, vamos lá. O que a gente observa aqui? Mais uma vez, agora eu tenho uma representação multifilar da conexão do sistema de 3 lâmpadas, que é igual se for 3, 4, 5 lâmpadas, duas, ligadas por um interruptor. Como é que isso funciona? A gente tem que basicamente ligar as lâmpadas em paralelo entre o retorno e o neutro, tá legal? Então, como é que isso funciona? Então a gente continua tendo aqui, esse aqui representa meu condutor fase, tá? Deixa eu pegar aqui uma marcaçãozinha. Então eu tenho meu condutor fase aqui, eu vou ligar minha fase em um lado do interruptor, então eu tenho aqui representado também, tá? Tenho minha fase aqui, tá? Essa fase ela pode seguir para outros elementos, outras conexões, outros interruptores. Mas nesse caso aqui, ele veio para esse interruptor. Eu vou conectar esse retorno, igual fiz antes, a um lado da minha lâmpada, tá? E o outro lado da minha lâmpada eu vou conectar meu neutro. Aqui é o condutor de neutro. Vou ligar isso até o neutro. Tá beleza? Só que eu faço a mesma coisa para todas as lâmpadas. Então, de um lado da lâmpada, de todas as lâmpadas, eu vou estar ligando os neutros. E do outro, eu vou ligar a esse mesmo retorno. Tá? A mesma coisa acontece aqui. Eu vou ligar o retorno dessa lâmpada. Aqui. Então, observe que quando eu fechar esse interruptor aqui, né, quando eu fechar esse botão aqui, ele vai energizar esse retorno, que vai energizar esse lado da lâmpada, e o outro bocal, o outro ponto de conexão da lâmpada, ele vai estar ligado aonde? Ele vai estar ligado no neutro, que é um condutor de carga sempre baixa, né, de potencial baixo. Isso faz com que eu tenha uma diferença de tensão entre o retorno que agora está energizado e o neutro, faz a lâmpada acender. Quando isso acontecer para esse neutro aqui, para esse retorno aqui, acontece para todas as lâmpadas. Então, por isso que todas as lâmpadas funcionam juntas. Tá? Então, é a questão de ligação em paralelo. Se você não lembra como é que uma ligação de paralelo funciona, eu recomendo voltar lá para o começo do curso e dar uma revisada. Vamos ver isso no CAD? Como é que se transforma no CAD? Vamos lá. Então, eu já fiz a ligação aqui do meu interruptor, tá? Meu retorno já chegou, a minha fase já chegou no interruptor e meu retorno já voltou para essa lâmpada. Então, olha só, pela representação, então vamos fazendo um passo a passo. Pela representação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar meu retorno para todas as lâmpadas. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Eu levei o retorno para cá, mas ele não está vindo para essa lâmpada aqui. Ele tem que passar por esse eletroduto. Então, eu vou copiar esse meu circuito aqui. Pode copiar também aqui, ó. De chamada. Facilitar minha vida. Deixa eu tirar o snap aqui. Então, eu vou conectar aqui. Tá? E eu vou tirar essa fase daqui.
Então, eu tenho um retorno do circuito, o retorno A, tá? Que está associado a essa lâmpada aqui, esse interruptor aqui, ligando essa lâmpada aqui. Azinho, Azinho, tudo isso faz parte do circuito 1. Completei meu sistema? Não, né? Por quê? Quando a gente olha o sistema aqui, a minha representação multifilar, do outro lado das lâmpadas eu tenho que estar chegando os retornos, os nêutrons. E aqui, nessa lâmpada não chegou nenhum nêutron, chegou? Só está passando o retorno. Então eu tenho que levar um nêutron, esse nêutron chegou por aqui, ó. Ele chegou nessa lâmpada aqui e eu tenho que levar aqui para cima. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou finalizar esse desenho aqui. Eu vou conectar aqui, deixa eu fazer um pouquinho diferente, tá? Eu fiz um copiar-colar e agora eu coloquei o comando movimentar, M-Enter. Aí em seguida selecionei o objeto e agora eu vou deixar o snap ligado para eu pegar só essa pontinha e conectar nessa pontinha aqui. Pronto. Eu tenho meu nêutron nesse sistema aqui. Eu poderia também só copiar esse cara aqui e colar ali em cima. Serviria também. Tá legal? Então agora eu tenho o meu nêutron e o meu retorno vindo para essa lâmpada. Ué, professor, e a fase não vai para a lâmpada? Não vai. Observa aqui, ó, o multifilar ele é muito claro. O que vai para a lâmpada é o retorno e o nêutron. Eu não preciso passar uma fase por esse eletroduto. Tá legal? Para quem não tem experiência, vai fazendo seguindo o multifilar. Olha o multifilar e faz passo a passo. Primeiro, fase para o interruptor. Então a gente trouxe a fase daqui, levou até aqui embaixo. Segundo, a gente tem o retorno saindo do interruptor e indo para as lâmpadas. Então a gente trouxe esse retorno daqui, passou por esse eletroduto, conecta nessa lâmpada, passa por esse eletroduto, conecta nessa lâmpada, está representado aqui. E finalmente o nêutron. Então o nêutron sai daqui, conecta nessa lâmpada e conecta nessa lâmpada. Pronto. Agora a gente tem um sistema que quando eu acionar esse interruptor aqui, eu ligo as duas lâmpadas. Tranquilo, pessoal? Então a gente vai aumentando agora a complexidade. Na próxima aula eu vou trabalhar nesse mesmo sistema e agora eu vou fazer a representação primeiro de um interruptor de duas seções. Então eu vou ter um interruptor aqui que eu tenho dois botões de acionar e cada botão vai acionar um interruptor, uma lâmpada distinta. A gente vai ver como isso vai ser representado aqui. Em seguida eu vou fazer a explicação de como funciona um three-way. Tá legal? A gente vai explicar como ele funciona e vai representar aqui nesse projeto. Então até a próxima aula, pessoal.